E aí, pessoal? Shalom, pessoal. Partindo para mais um Secreto do Senhor. Boa trilha. Consumated. Poderia ser por o sol de hoje, verdade. Todo mundo viu, né? O céu de hoje. O pôr do sol mais bonito do ano, sem dúvida. Glória a Deus. Aguardando o voo. Aleluia. Tava demais, né, gente? Glórias a Deus. Foi um tempo muito especial aquele pôr do sol hoje. É profético. Pintor dos céus é o nosso rei. Fiz vários vídeos. Também fiz. Shalom para todos. Apóstolo Issacar, glória a Deus. Bem-vindo mais uma vez. Depois vocês assistam lá no meu Instagram um testemunho do Apóstolo Issacar. Amém? O Apóstolo Issacar, ele tem na igreja dele uma criança que lê a Bíblia e prega para os bonequinhos dele. E aí ele gravou o testemunho da criança, né? E foi postado no Instagram da doutora Neuza Tioca. Porque ele recebeu também a Bíblia da doutora. Hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus, amém? Deixa eu ver se essa carta tá aqui para ele dar uma palavra para vocês. Nem sei se ele pode. Eu tô aqui pegando. Troquei meu capacete ontem. Aleluia. E aí, meu irmão? Nem perguntei se você podia. Ó, aqui é ao vivo, eu tô de pijama. Oh, meu Deus. Não quero te atrapalhar, não. Não, tô aqui na, vou mostrar para vocês minha salinha de oração, né? Aham. Aí estava aqui com os discípulos na intercessão. Olha aqui na cabeceira a Bíblia, ó. Olha aí, ó, a Bíblia dela. Bíblia da doutora Neuza Tioca. Eu e minha esposa estamos fazendo os estudos, bonitinho. E deixa eu mostrar o da minha esposa. Ela já foi ali preparar um chá. Olha aqui, essa aqui é da minha esposa. A vermelha. A vermelha. Aí ela está fazendo os estudos, né? Eu incentivo você que não tem essa Bíblia, procurar aí com esse profeta, que é o homem de Deus, que é uma Bíblia excelente. Aquela Quem não tem que ter, hein? A Bíblia da doutora Neuza. Tem que ter. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó.
bonitinho, ó. Né? Você que não tem essa Bíblia, você precisa adquirir, viu? É tremendo, tem uns estudos maravilhosos. Você entra em contato aí com esse homem de Deus aí. Precisa ter. Em casa eu tenho, minha esposa tem, meus filhos têm, todos os intercessores da igreja e também os pastores com as esposas. Glória a Deus. Na a editora Coffee, né, que é a editora do Ágape, ela chama a editora Coffee. Coffee. É só entrar lá e fazer seu pedido, se você alguém tiver. Alguém tá perguntando onde eu encontro. O Rafael é pronto aqui, né? Vou colocar aqui, ó, editora Coffee. Coffee. É a editora do Ágape, tá? Se você entrar lá, você consegue encontrar a Bíblia do Ágape. Na verdade, é a Bíblia da doutora Neuza, que tem o estudo conciso de intercessão. Sim, maravilhoso, viu? A gente tem aprendido muito. Dispensa, né, apresentações. A doutora Neuza Amém. é uma autoridade nessa área, né, no Brasil e nas nações. E nós temos a oportunidade de estar aprendendo aí aquilo que ela conquistou, né, em Deus durante tantos anos. Então tem muito bem explicado. Eu nunca vi uma Bíblia de estudos para intercessão e oração tão bem feita, os estudos tão bem feitos, o tamanho da Bíblia, né? Você vê pelo tamanho da minha mão, o tamanho ideal, o acabamento muito bem acabado, a Bíblia, a qualidade, né? Essa é Então de couro, né? Tem duas de couro, que é a vermelha e a marrom, e tem uma que é a branquinha. aqui é da minha esposa, essa aqui é a minha. Isso, dos meus filhos é a branquinha. Olha só. Isso. Só no merchan aí com a doutora Neuza. Depois vocês vão no Instagram da doutora Neuza, ou no meu Instagram, ou no do Instacar, a gente compartilhou o testemunho do João, é isso? É o João Lucas. João Lucas. Que lindo! Que lindo. Tava sendo compartilhado por tudo quanto é lado aí. E sim, aí o Baeta me mandou, olha só que lindo o testemunho. E eu falei, não acredito que você conhece o apóstolo Sacar. Olha só. Então, eu não conheço. Antes de eu falar, um irmão que perguntou qual é a versão, é a Nova Almeida atualizada, tá? É a mais perto do grego que tem, né? Falam que é a Nova Almeida atualizada. Eu tenho um amigo que é perito em grego, ele falou assim que a Nova Almeida atualizada e a Viva são as mais perto do grego que existem. Uau! Legal, não sabia. Vamos saber. Então, posso contar um pouquinho como que aconteceu essa história hoje do João Lucas? Conta, por favor. Então, aqui é onde eu passo uma parte do meu tempo, aqui em casa, né? Onde é a sala de oração, onde eu tenho as Bíblias, onde eu tenho os livros, né? Eu fico aqui orando, meditando, tem uma sacada onde eu fico orando para a cidade, para a nação. E veio aqui em casa hoje a mãe do João Lucas, né? Eles congregam conosco, batizamos a mãe, o pai, e ela veio ter um aconselhamento com a minha esposa. E o João Lucas, ele é uma criança maravilhosa. Na nossa congregação, nós temos um entendimento que as crianças elas têm que ser tratadas com seriedade na parte espiritual. Nós não entendemos que o Espírito Santo ele é mirim, né? Então, as crianças, elas têm, durante a semana, aulas, né, dentro da linguagem delas, para elas entenderem a Bíblia. Porém, no culto de domingo, elas ficam conosco, não tem salinha. A criança não fica lá pintando um desenho, ela fica no culto. E, inclusive, as crianças da igreja, elas ficam nas primeiras fileiras. E aonde eu aprendi isso? Em 2014, eu estive na África e eu vi que as crianças lá participam do culto com os adultos e elas oram, elas ministram cura, elas pregam, e achei aquilo fantástico. E quando vim para o Brasil, eu trouxe esse desafio para a igreja local. No início, muitos pais acharam que eu estava doido, né, pirando. E aí, depois,
eles começaram a ver o resultado da vida espiritual dos filhos, a ativação desses filhos, e aí eles começaram a me apoiar. As crianças, elas chegam meia hora antes do culto, elas sentam nas primeiras fileiras, eles ficam na intercessão. Aqueles que ainda não sabem escrever, eles desenham, pintam a pregação, entregam. Olha, que lindo isso. Sim, então nós temos uma relação já desde 2014, 2015 com as crianças assim. Então, muitos que já cresceram estão ensinando os outros que estão chegando a outra geração. E o João Lucas é uma geração nova, né, que ele está na igreja uns 2, 3 anos, a família converteu, né, não eram cristãos, treinada por nós e por essa geração que já está aqui. Um dia, quando eu comecei esse projeto, alguns pais falaram comigo assim, mas os nossos filhos não vão se comportar bem no culto, nossos filhos vão querer mexer em celular, brinquedo, eles não estão habituados a ficar no culto, assim, tem que ter um ambiente assim para eles. E aí eu fiquei prensado pelos pais, fui orar, né? Falei, Deus, o que eu vou falar para esses pais? E aí Deus falou comigo, meu filho, não é você que está errado por querer trazer as crianças para minha presença. Eu disse na palavra que deixar vir a meus pequeninos. Eles estão errados se os filhos não se comportam bem no ambiente profético. Porque se os filhos não se comportam bem no ambiente onde tem palavra e louvor, isso expõe o sacerdócio domiciliar de cada pai e de cada mãe. Olha só. Se ele não está habituado com louvor e com palavra, quer dizer que ele não tem esse ambiente dentro de casa. Então isso expõe o sacerdócio dos pais e não o sacerdócio seu. Você está correto, permaneça. Então eu permaneci, essas crianças deram frutos, elas se comportam de uma forma muito espiritual e adequada, melhor do que muitos adultos. Os adultos levantam para ir no banheiro várias vezes, tomar água, eles ficam lá. Olha o que ele está falando aí, Kátia Alencar. Apóstolo, desculpa te cortar. Nós temos um ministério no Ágape chamado Flechas, né? Que é o Ministério de Libertação Infantil. Legal. E uma das ministras está aí, que é a Kátia Alencar, né? Ela está ouvindo isso. Que prazer, tremendo Kátia. Isso. Então, tremendo. E isso virou um modelo. Muitos outros irmãos de outras congregações, quando vêm aqui, eles veem isso na prática, funcionando, eles levam. Hoje os pais se tornaram sacerdotes, muitos que não eram omissos, por conta desses filhos. E o João Lucas, ele já é uma outra geração nova, que está sendo gerada, né, através disso. O João Lucas, ele tem visão. Uau! Eu lembro quando eu tenho 41 anos de idade, eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade, com 8 anos eu já orava em língua. Não parece, viu? Oi? Não parece que tem tudo isso. É o óleo, né? O óleo conserva. É o óleo. E eu lembro que eu frequentava, eu nasci e fui criado numa igreja, nunca me desviei, graças a Deus. E eu lembro que Deus me deu uma visão quando eu tinha uns 10 anos de idade, na igreja que eu congregava, e eu, no final do culto, fui compartilhar a visão com o pastor. E a visão era que eu via a igreja rachando no meio, do chão até o teto, e havendo uma divisão. E eu lembro que eu fui contar essa visão para ele, eu percebi, a gente é criança, não pense que a criança não sabe, ela sabe quando você não está dando atenção para ela. Olha aí, ela sabe quando você está enrolando ela. A criança, ela sabe mais do que muito adulto, né? Então, eu percebi que ele não deu muita bola para mim. Ah, que legal, tal. E ali, passou alguns meses, houve uma divisão naquela igreja. Uma rebelião. E a igreja, literalmente, ela se dividiu ao meio. Então, eu aprendi com isso. E o que eu entendi? Que eu tinha que dar voz às crianças e ouvi-las. Então, porque quando a gente vê algo errado, o que a gente aprende? A gente já aprende o que não se deve ser feito. Aleluia. Tudo que você aprendeu de errado, você já aprendeu algo, porque você aprendeu o que não se deve fazer. Então, quando eu comecei a pastorear há mais de 20 anos, eu aprendi sempre a dar ouvido para as crianças. Deus fala através delas. A gente fica assim, não, quando eu crescer, quando essa criança... Mas a Bíblia fala que quando Isabel e Maria se encontraram, as crianças se moveram no ventre. Sim. Porque já havia uma testificação no Espírito, né? Os fariseus não conseguiam ver Cristo, mas João Batista no ventre ele já tinha identificado. Aleluia! Interessante. Então, as crianças elas veem muito mais do que nós. Então, quem não se tornar uma criança não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino, né? Então, preste atenção. Quando
as crianças vêm no final do culto falar comigo, eu dou total atenção para elas. Eu peço para os adultos aguardarem. Vocês podem me aguardar que eu vou atender as crianças. Então eu abaixo, né? E outra coisa da comunicação, você está no nível da criança. Então você se abaixa para ficar na altura dela. E nós temos uma relação muito boa. As crianças, os irmãos que estão aí congregam conosco sabem que as crianças aqui na igreja local, eles têm um carinho por mim e eu por eles. Algo tremendo. E aí o João Lucas, né? Ele veio, eu não sabia que ele estava aqui. A minha esposa chegou e falou: olha, a Aline está aqui, que é a mãe do João Lucas, e o João está aqui. Ele não fala para ele subir. Quando ele entrou aqui, ele chegou, ele parou na porta assim e falou assim: uau, aqui que é a sua sala de oração? Eu falei: é. Era meu sonho conhecer onde você ora. Olha só. Ele é muito verdadeiro, ele é muito simples, assim, verdadeiro. Ele tem um coração lindo. E eu falei: João, você quer ficar aqui comigo, orar comigo, né? Ele falou: nossa, você me deixa orar com você? Eu falei: claro. Aí eu peguei uma cadeira para ele, exatamente onde eu estou sentado aqui, eu coloquei uma cadeira para o João, exatamente aquela cadeira que está ali, ó, estava na minha varanda, eu coloquei ela ali. E o João sentou ali. E aí o João começou a falar para mim: apóstolo, eu preciso te contar algo. Eu falei: o que foi? Ele falou: Deus está me dando vontade de eu pregar. Então eu li a Bíblia esses dias, eu pedi: Deus, se não for da minha cabeça, olha que inteligência espiritual esse menino tem. Ele falou: se não for a vontade da minha cabeça, ele falou assim: Espírito Santo, fala comigo. Ele falou: o Espírito Santo falou comigo, apóstolo, o primeiro sinal que ele me deu, que a vontade de eu pregar não era de mim mesmo, mas dele, é que ele deu vontade de eu ler a Bíblia. Eu li a Bíblia 5 horas sem parar. Eita, Jesus, eu vi isso que... Como pode uma criança falar isso? Não, e sabe o que é interessante? Hoje tem gente que nunca leu a Bíblia toda, pega um versículo e já acha que está manejando bem, já quer pregar. O menino teve o temor de falar: Deus, se o senhor está falando comigo, não é coisa da minha cabeça, dá um sinal. E ele entendeu que o sinal que Deus estava dando para ele era que ele tivesse fome pela palavra. Ele falou: apóstolo, eu li 5 horas sem parar. Na hora que eu estava ouvindo aquilo, eu sou muito assim, uma pessoa muito discreta, muito assim, não sou de publicar as coisas, eu sou muito, muito na minha, né? Até questão de mídia social eu tenho como um canal para abençoar vidas, eu não tinha antes. E aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo: grava isso. Eu falei: Espírito Santo falou: grava. Aí eu falei: João, vamos começar a nossa conversa de novo? Eu vou ligar a câmera aqui, mas é uma conversa. Você continua conversando comigo. E liguei a câmera. Não combinei nada com ele, você vai falar isso, nada. E ele começou de novo: tá bom. Aí ele começou a falar: olha, então, eu li a palavra 5 horas e tudo mais, ajoelhei. E aí ele falou assim: eu coloco os meus hominhos, os meus bonecos. Eu achei espetacular isso. Ele falou: e eu fico pregando para eles. Depois eu fui conversar com a mãe do João Lucas. Ela falou que ele, primeiro dia, ele pregou 2 horas e meia para os bonecos dele. Com a Tudo convertido. Tudo convertido. O Batman já converteu lá, o Superman. Aleluia. Todos eles, né? Os Vingadores, todos convertidos já. E aí ele falando para mim que ele estava pregando, tudo, eu achei aquilo lindo, pedi autorização para ela e compartilhei no grupo da igreja. Aí uma pessoa da igreja compartilhou com alguém em São Paulo que chegou nesse irmão Tiago, né? Tiago Baeta. Eu não conhecia, aí ele me chamou. Eu na minha inocência, olha pra você, vou ser sincero. O Tiago Baeta, ele é um dos diretores do Ágape junto comigo. Olha que legal. Ele é sucessor do Ágape junto comigo. Que legal. Eu conheci você no espírito e conheci ele também no espírito. Né? Não é? Tá vendo? É. Aí na hora, ele tava com a Bíblia assim, né? Saiu com a Bíblia. Eu, na minha inocência, eu tinha mandado só pro grupo da igreja, o Tiago me chamou. Eu nem falei isso pro Tiago, vou te contar agora. Na hora que o Tiago me chama, ele falou assim: bom dia, Diego. Eu sou o Tiago Baeta, editor falou o nome da editora, né? Editora Café. Da doutora Neuza Tioca. Eu falei: ixi, será que eu fiz alguma coisa errada? Pensei: será que eu coloquei esse vídeo, chegou lá? Como é que chegou esse vídeo lá? Meu Deus, eles viram alguma coisa da Bíblia e eles estão achando que eu não podia ter feito isso. Eu pensei assim. Eu sou muito raso nessas coisas, não entendo nada disso. E ele falou assim: rapaz, esse testemunho dessa criança nos motivou, nos encorajou. Doutora Neuza ficou super honrada, super feliz, encorajada, entendeu profeticamente uma nova geração que está se levantando. Aí eu falei: glória a Deus, pensei assim, né? Glória a Deus, que tremendo. Porque eu não tinha ideia
que tomaria essa dimensão. Foi algo que eu gravei na hora que o Espírito Santo Chegou em pediu, mim pelo Thiago. Então, Falei, olha só, você conhece o Sacar? A gente ia se encontrar hoje no banco para acertar algumas coisas em questão do Ágape. Na hora que ele chegou lá, ele veio mostrar o vídeo. Olha só, falei com ele. Falei, você conhece o Sacar? aí, disso, na hora que eu estava falando com o Thiago, Deus falou para me mandar um texto para ele. Eu mandei um texto para ele que fala que aquele texto de Coríntios, que com a consolação que foram consolados, vocês vão consolar. E na hora que eu mandei isso para o Thiago, ele falou, rapaz, ele estava orando e pedindo uma palavra para Deus de manhã sobre isso. Sobre consolação na tribulação. E aí já liberei esse manto para ele. Falei, Deus está mandando eu te falar isso, isso, isso. Liberei. Já foi outro canal de Deus, né? E aí ele perguntou se podia publicar. Falei, claro, né? Eu pedi só para me marcar para depois eu encontrar a publicação e republicar, se possível, né? E aí aconteceu isso e já estão chegando testemunhos aqui de pessoas que estão sendo profundamente tocadas por esse testemunho do João Lucas. Então, era isso que eu queria te contar. Foi algo assim do Espírito Santo, pediu para me gravar, senão não gravaria. Não tem esse costume. Foi de Deus, com certeza. E mandei no grupo da igreja. Eu acho que eu tenho que ser mais ousado. Eu acho que eu tenho que gravar talvez mais coisas que o Senhor mandar e colocar. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei muito, muito, muito tocado pelo testemunho dele. Falei, Jesus, às vezes a gente fica com sono de ler a Bíblia, né? No primeiro... a primeira palestra do seminário de libertação que a gente faz, geralmente eu que dou essa palestra que a gente chama de salvação e legalidade, né? Onde eu abordo no assunto salvação. E eu sempre faço uma pergunta, apóstolo. Quem aqui desse seminário já leu a Bíblia pelo menos uma vez? A maioria fala o seguinte, eu não consigo ler a Bíblia, dá sono. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo nada. Eu não consigo ler a Bíblia simplesmente porque é uma luta na minha mente para eu fazer qualquer outra coisa, menos ler a Bíblia, né? Você sabe o que o Espírito Santo me disse uma vez, apóstolo? O ministério da doutora Neuza no Brasil é a misericórdia dele sobre os crentes. Eu falei, é mesmo, Senhor? Por quê? Porque se a igreja lesse a Bíblia, não precisaria de um ministério de libertação. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não está assim, conhecereis a Deus Etioca, o Ágape, o Mistério de Batalha da Zenete, né? O Moriá, e eles libertarão você. É a palavra. Conhecereis a verdade. Muito de Deus que você está falando. Eu já perguntei em algumas igrejas que eu ministrei, assim, não para expor, né? Mas para ter uma noção, para pedir, para levantar a mão, quem tinha lido a Bíblia pelo menos uma vez. Na maioria das vezes que eu fiz essa pergunta, uma média de 70% do povo que estava ali na igreja, que eram crentes, nunca leram a Bíblia pelo menos uma vez. E não lê mais. Isso que você está falando é algo interessante, porque teve uma ministração que eu falo sobre libertação, que eu falo assim, exatamente o que você está falando, e eu citei até o mesmo exemplo que você citou. Como eu te falei, eu tenho 41 anos, eu nasci e fui criado na igreja, então eu nunca me afastei. Então, assim, eu nunca conheci pessoalmente a doutora Neuza Etioca, mas já conheço o ministério dela e acompanho, assim, pelo menos mais de 25 anos, que eu me lembro, assim. Né? Através de livro, através de mensagens, na época, pelo vídeo VHS, né? Eu lembro muito, não sei se você lembra dessa época, se você já era dessa época, na época que vinha muito aquele apóstolo, o Rony Chaves, Harold Cabaleiros, da Guatemala. Claro. O Rony Chaves é meu avô, né? Porque a cobertura da doutora Neuza é o Rony Chaves. Olha, eu não sabia. E o Chuck Pierce, né? O Chuck Pierce e o Rony Chaves são a cobertura dela. Então ele é meu avô quase, né? Eu posso dizer que é meu avô espiritual. Eu lembro também do Harold Cabaleiros, ele vinha muito aqui no Brasil fazer a conferência da Guatemala, né? Eu assistia tudo, eu gravava no videocassete, ficava lá e assistindo, né? Essas conferências. Então, eu via ali a doutora Neuza, e ela sempre foi essa autoridade para nós no Brasil, uma referência de mãe da intercessão, né? E aí, então, a gente sempre cita como exemplo. Uma das ministrações que eu estava ministrando aqui na igreja, o Espírito Santo falou comigo e eu usei o exemplo dela. Falei assim, queridos, por exemplo, às vezes as pessoas elas preenchem um questionário de libertação, né? Aqueles questionários que a gente utiliza, né? A ficha de ministração.
Exatamente. E eu falei, eu quero deixar bem claro antes de eu falar que eu sou totalmente a favor disso. Nós fazemos tudo isso, mas nós deixamos de lado a maior ferramenta, o maior instrumento de libertação. A gente preenche o formulário, a gente coloca todas as informações ali no formulário, né, de ministração, como tem o Ministério da Doutora Neus e outros, mas a gente deixa de lado e desconsidera o maior instrumento de libertação. Sabe qual é? A verdade. Nós fazemos tudo que esses ministérios nos pedem, mas quando é para colocar a verdade, né, como instrumento, nós deixamos de lado. Eu costumo dizer que a verdade é uma pessoa, Jesus. Assim como a mentira é uma pessoa, o diabo. Com qual dessas duas pessoas você costuma ter mais relacionamento? Né? Então, nós temos que decidir, né? E a verdade, eu não sei se eu falei aqui numa live sobre isso, as pessoas entendem muito errado o que é mentira. Não sei se foi aqui que eu falei, foi aqui? Falou. Então, as pessoas acham que mentira é você falar algo que não é. Por exemplo, uma mentirinha. Só apontar para aquela bandeira e falar que é a bandeira dos Estados Unidos, exemplo. Não, é do Brasil. Eu falo, não, é dos Estados Unidos. É uma mentirinha, né? Porque às vezes as pessoas, não, eu contei uma mentirinha. Para nós, mentira é você falar algo que não é. Mas olha que interessante, se você me der a liberdade de falar então, sobre isso de novo. Vamos lá. Lá no Evangelho de João, Evangelho de João no capítulo 8, versículo 41, João 8, 41, olha o que diz. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos da fornicação, nós temos um pai que é Deus. Disse depois Jesus, se Deus fosse vosso pai, vocês iriam me amar, pois eu procedo e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permanece na verdade, porque não há verdade nele. Agora está aqui a definição do que é uma mentira. Presta atenção. Espiritualmente, no sentido espiritual da coisa. O que é a mentira? Está aqui agora. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. O que é a mentira? É quando eu falo algo por mim mesmo e não baseado no próprio princípio. Exemplo. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala, vou dar um exemplo como pastor de igreja local. A Bíblia fala sobre como diferenciar um crente de um não crente. Estou falando de uma pessoa que já foi batizada, já foi orientada na palavra, já congrega numa igreja, já foi discipulada, e essa pessoa continua por vontade própria na prática do pecado. O que a Bíblia fala? Que você vai nesse seu irmão e conversa com ele. E tenta corrigi-lo de forma que você o ganhe. O propósito da correção não é expô-lo, mas ganhá-lo. Fazer ele entender o pecado dele. Se ele não te ouvir, vai com 2 e 3 testemunhas de novo e fala com ele. Isso é bíblico. Se ele ainda assim não te ouvir, leva ele diante da igreja. Se ele assim, na terceira oportunidade, que é diante da igreja, primeiro individual, depois com 2, 3 pessoas, depois diante da igreja, ele não te ouvir, trata-o como publicano. O que é isso? Não é crente. Não tem testemunho de um crente. Estou dando um exemplo, tá? Mas não é sobre isso que eu estou falando. Então, é uma verdade, é um princípio espiritual. Ok? Aí essa pessoa, vamos supor, ela teve 3 oportunidades, ela teve toda uma história já dentro de uma igreja, e ela não quis mudar, não quis converter, dar testemunho de crente. Aí nós tratamos ela dessa forma, com essa disciplina. Aí ela vai se justificar pegando o texto, falando sobre o amor, a compaixão, que não deve julgar o próximo, para justificar o pecado dela. Veja bem, ela está usando a palavra de Deus fora de um contexto para justificar uma defesa dela. Então, o que é isso? É uma mentira. Ele está falando a verdade.
A Bíblia fala a verdade que eu não devo julgar meu irmão, sim, mas o que ele está falando é uma mentira. Por quê? Dentro de um contexto, de uma realidade, ele está falando algo de si mesmo, ele está usando uma verdade isolada para defender e justificar uma vida de pecado. Então, o que seria a mentira? A mentira é a palavra, que pode ser até a palavra de Deus, sem estar baseado na motivação pela qual a palavra de Deus está sendo liberada. Olha só Então, isso. um princípio espiritual, ele não anula o outro. É isso que a gente tem que entender. Um princípio espiritual não anula o outro. Por exemplo, em um determinado momento a Bíblia fala, estou dando exemplo para você pensar, que quando eu faço uma caridade para o meu irmão, eu não devo sair aí contando para todo mundo que eu fiz caridade. A Bíblia fala que o que a mão fez, a outra mão não deve lembrar. Só que tem outro texto da palavra lá na frente e diz: façam as suas obras manifestas diante dos homens, para que ele glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, veja só, um princípio, ele não anula o outro. O que ele está querendo dizer? Se eu estou fazendo caridade com o intuito de promover a mim, e não com o intuito verdadeiro de cuidar do meu irmão, então eu estou pegando um princípio e estou usando de forma fraudulenta e mentirosa, porque o princípio é o quê? Dar assistência e cuidar do meu irmão, mas ao invés disso eu estou usando dessa assistência para me promover. Olha só. Aí do outro lado, por exemplo, numa outra ocasião, você, por exemplo, faz uma viagem missionária, você prega, entrega mantimentos, você tem que dar uma satisfação para as pessoas que doaram aquelas bíblias, doaram aqueles materiais. Aí alguém pega esse princípio isolado e fala: olha, mas a Bíblia fala que quando você faz caridade não tem que mostrar. Mas a Bíblia fala também: deixa que as obras que você está fazendo sejam manifestas para que as pessoas glorifiquem o seu Pai que está no céu. Então, como que a Bíblia fala também: não esconde uma candeia no lugar baixo, mas põe no lugar alto para todo mundo ver. Então, como que uma Bíblia que fala que eu não posso esconder o que eu estou fazendo de bom para as pessoas? Porque o mundo precisa olhar para aquilo que eu estou fazendo e glorificar meu Pai que está no céu. A mesma Bíblia pede em outra contrapartida de eu não mostrar o que eu estou fazendo de bom. Então, a Bíblia está falando desse conflito de interesse, de pessoas utilizarem a palavra em dados momentos com interesse pessoal e não pelo próprio princípio. Então, ser um filho do diabo não é alguém que está vestindo todo de preto, está fazendo assim, ou tem um crucifixo de ponta cabeça. Ser um filho do diabo é alguém que está dentro da igreja, utilizando o princípio da palavra por uma motivação que não é a palavra. Olha só. Tá vendo aí, Então, pessoal? é isso aí. Jesus está falando assim: olha, vocês são filhos do diabo, sabe por quê? Porque vocês têm procurado satisfazer o desejo de vocês e do pai de vocês. E ele falou: e ele é o pai da mentira, por quê? Porque ele procede de si mesmo e fala por si mesmo. E, em contrapartida, a resposta do texto está antes. Jesus está falando: olha, eu não falo nada de mim mesmo. Eu não procedo de mim mesmo. Eu não vim de mim mesmo. Deixa eu te perguntar, você que está nos assistindo. Você talvez tem dom de libertação, dom de línguas, dom de visão, conhece da palavra, maneja a palavra. Talvez tenha mais conhecimento do que muitas pessoas, mas a pergunta é: quem enviou você para fazer o que você está fazendo? Boa pergunta. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos: como ouvirão, se não há quem os envie? Como pregarão, em Romanos fala, se não há quem os envie? Para que eu pregue, eu preciso que alguém me envie. Eu não posso pregar porque eu sei pregar. Eu não posso pregar porque eu tenho conhecimento. Não. O princípio é, olha o que fala em Romanos: como pregarão se não há quem envie? Não está falando no sentido missionário só de sustento, está falando no sentido de uma autoridade, de um arco, de alguém que lança a flecha. Olha aí, ó. A flecha não se lança sozinha. Ê, capacheiro, babau. A flecha precisa de um arco. E o arco, ele é alguém que inclina, ele pressiona você e puxa você para trás. Então, tem uma geração que ela quer ser usada por Deus, mas ela não quer ser flecha na mão de ninguém, ela quer se lançar sozinha. Vai lá, faz um cursinho de 3 meses, lê um livro pela metade, acha que já entendeu toda a revelação e já quer sair pregando. Olha o que Jesus está falando, que é a acusação séria, está falando do diabo. Vocês são como o pai de vocês, que procede de si mesmo
e que fala por si próprio. Eu não. Eu estou aqui porque meu pai me enviou para mim estar aqui. E outra coisa, nada do que eu falo eu falo de mim mesmo. Aí Jesus está falando, vocês não entendem a minha linguagem. Olha aí, ó. Porque nós não temos o mesmo pai. Quem não reconhece o pai também não vai reconhecer o filho. É isso aí. Então nós precisamos entender que mentira, dentro de um contexto moral, existe a mentira moral e a mentira espiritual. Olha aí, ó. Dentro de um contexto moral, eu só contei uma mentirinha. Alguém tocou a campainha, fala que eu não estou aí. Senhor, me perdoa, eu contei uma mentirinha. Isso é uma mentira moral. Agora, mais profundo que isso, o que é uma mentira enraizada dentro de nós espiritual? Quando nós utilizamos da palavra por motivações pessoais e não pela... A palavra não está pautada na própria palavra como fundamento. O que o diabo fez com Jesus? Se você é o filho de Deus, ordena essa pedra que se torne em pão. Interessante que a Bíblia não fala que Jesus foi para o deserto para jejuar. Isso é o que os pregadores falam. A Bíblia fala que o Espírito tomou ele e jogou ele lá. Jogou ele no deserto. E aí a Bíblia fala que tendo completado 40 dias, ele teve fome. E aí quando ele teve fome, o diabo foi até ele para tentá-lo. E foi depois dos 40. Depois dos 40. Veja que o diabo esperou uma fraqueza física para ir tentá-lo. Lembra de Esaú? Esaú, ele foi tentado a trocar princípios espirituais eternos quando teve fome. Quando nós temos uma necessidade, muitas vezes nós negociamos aquilo que é eterno. Olha aí, ó. Quando você tem uma ânsia, a Bíblia fala que os obstinados não herdarão o reino. Quando você é um obstinado, não, eu tenho que ir lá pregar, eu tenho que ganhar almas. Né? Não, eu tenho que fazer isso. Deus tem pressa. Deus não tem pressa porque ele nunca anda atrasado. Quem anda em atrasado, caminhado com Deus é a gente, muitas vezes. Deus não tem pressa, Deus não está desesperado. Todos aqueles que necessitam de ouvir a palavra vai chegar até ele. Você pregando ou não. Ouve, ó povos, ó ilhas, povos distantes. Então, a gente tem que parar com essa síndrome de que Deus precisa da gente. Olha aí, ó. Nós temos o privilégio de fazer parte dessa obra maravilhosa. Então, vamos fazer debaixo de princípio. Não justifique. Tem muita gente querendo ser enviado para pregar em vários lugares, mas não respeita o pai e a mãe dentro de casa. Meu Deus do céu. Não respeita os avós. Não respeita o pastor da igreja local. Quando eu vou pregar em alguma igreja, eu falo com o meu pastor antes, apóstolo da Bertelli. Eu falo, o senhor acha que eu devo ir? Se o senhor achar que não é o momento. Eu não dou nenhuma resposta para ninguém que me liga para convidar para ministrar sem antes. Veja só, se eu ligar para o meu pastor para falar, eu estou indo pregar em algum lugar, eu estou tendo uma falsa impressão, um falso entendimento que eu submeto, mas na verdade eu estou informando ele. Eu não estou deixando ele fazer parte da decisão. Um pai tem que fazer parte da decisão do filho. Pega essa aí, ó. Se eu estiver falando demais, você me interrompe, Wesley. Meu Deus, Se você soubesse o que o senhor está falando, termina que eu explico daqui a pouco. Tá. Um pai, veja só, eu vejo assim no meu coração, uma geração que desonra, que fala de Deus, que acha que tem uma propriedade, mas que desonra. A Bíblia fala, não devemos remover os marcos antigos, que desonram os seus pais espirituais. Então, veja só, veja só o que eu vou te dizer. Sabe aquele avô? Aquele avôzinho de cabelo branco, já não tem força. E quando você fala, avô, o que você acha disso? É tão bom ter avô, não sei se vocês têm, o meu já morreu, mas é tão bom ter. Que quando você traz o teu avô para fazer aquele que um dia construiu toda uma vida de sacrifício para te sustentar, para te ajudar, e você traz ele para a realidade como se ele fosse necessário, você é uma forma de honrar. Olha aí. Você vê os seus avós com o olho até brilhando. Vô, o que você acha disso? Vô, o que você acha daquilo? Você não precisava, assim, se fosse pensar, perguntar, mas quando você coloca ele na parte da decisão, você está colocando no lugar de honra. Uma coisa interessante, quando Josué chegou em Moisés e falou, olha, tem 2 anciãos que não estavam lá no monte e estão profetizando no meio do arraial. Aí Moisés falou assim, Josué, quem dera se
nação profetizasse. Então, E, às vezes tem uma geração de Josué, por imaturidade, não por maldade, por imaturidade, está chegando os Moisés, está falando, olha, sabe? Mas, olha, uma coisa interessante que Deus falou para Moisés é, traz os anciãos, se eu não me engano eram 100, traga os anciãos e eu quero derramar do seu espírito sobre eles. Moisés 70. tinha 70, né? É 70. É o número profético, né? Ah, obrigado por me ajudar. Veja que Moisés, ele era o cara que estava com a tocha naquele momento. Era o cara que Deus tinha levantado. Mas Deus é um Deus de honra. Deus falou, Moisés, você é o que está com a revelação no momento, mas eu não vou deixar de fora os anciãos. Sabe por quê? Quando não tinha um sacerdote, quando não tinha um Moisés com a tocha, quem dava orientações para o povo eram os anciãos. Eles ficavam na porta da cidade. É que Moisés então, também não estava dando conta, né? Não estava dando conta. E Deus falou, eu vou honrar esses anciãos e eu vou derramar do meu espírito sobre eles. Então eles tinham sabedoria e Moisés ele tinha a força, porque ele era mais jovem, e ele também tinha a unção do Senhor sobre ele. Então, queridos, é muito importante isso. Deixe os seus pais espirituais fazerem parte das decisões. Não informe, em nome de Jesus, vou te dar uma chave. Não viva uma mentira. Mentira não é o que os outros contaram para você. Mentira é a farsa que você muitas vezes vive. Olha aí, ó. Eita, cara, é mate, rabá. Mentira não é as falas, as fábulas que contaram para você. Mentira é a farsa que você vive muitas vezes, mascarado. Achando que ligando para o teu pastor e falando assim, pastor, eu fui convidado para cantar em tal lugar, então eu queria te informar. Aí você sai, eu tô avalizado porque eu falei para o meu pastor. Não, você não está avalizado porque você informou ele, você não deixou ele participar. Se o teu pastor, teu pai, tua mãe espiritual não tem liberdade para dizer não para você, então ele não pode ser teu pai. Então você não é filho. Tá vendo? Ele, abacate, mano. Os 10 mandamentos tem mais não do que sim. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça tal coisa. A única vez que não tem um não é honra teu pai e tua mãe. É isso aí. É isso aí. Então, se você informou o teu pai espiritual ou tua mãe, você não pediu, você não se submeteu. Você somente informou. Então, faça diferente, em nome de Jesus, que hoje, se você está assim, eu não estou aqui para te acusar, estou aqui para te orientar. Porque eu também já errei e aprendi com esses erros, posso te ensinar. E eu vivo isso, então eu tenho autoridade para te ensinar. Querida, a disciplina é amor. Ter alguém para cuidar de nós é demonstração do amor de Deus. É uma das maiores demonstrações do amor de Deus. Eu estou ali com a arca, tá vendo a arca da aliança? A arca da aliança era até hoje um dos símbolos mais fortes para a nação de Israel. Mais fortes. A arca da aliança simboliza a presença de Deus. Sabe o que tinha dentro da arca? 3 coisas. As tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão. Sabe o que significa isso? A presença de Deus, ela é manifestada através da palavra. A palavra, ela dá direção, ela dá norte. A arca tinha dentro dela o maná, que simboliza o quê? O cuidado e a provisão de Deus. E por último, tinha o cajado de Arão, que floresceu. Sabe o que simboliza o cajado? O cuidado de Deus através de uma pessoa que vai apacentar o seu povo. Olha aí, ó. Então, 3 formas do cuidado de Deus, que é a sua palavra que nos dá direção, o maná, que é a provisão, e o cajado, que simboliza o cuidado. Quando Jesus, muita gente fala de Mateus, onde fala da multiplicação dos pães, mas esquece um detalhe muito interessante. Quando Jesus olha para eles, não se compadece deles porque eles não tinham pão e peixe, se compadece deles porque eram ovelhas sem pastor. A Bíblia fala que Jesus se compadeceu deles porque viu que eles eram como ovelhas sem pastores. Então a gente valoriza o maná, o pão e o peixe como um cuidado de Deus. Mas o cuidado de ter alguém sobre a tua vida é maior no olhar de Deus. Mais importante, vem antes do que o alimento. Meu Deus. Ele está dizendo, ele olha e fala assim, eu olhando para eles os compadeci, porque vi como ovelha sem um pastor.
Na verdade, a palavra da multiplicação dos pães, o título está errado. Não devia ser a multiplicação dos pães. Devia ser a compaixão de Cristo por eles não terem um pastor. Jesus, ele fala, os discípulos falam, manda eles embora, já está tarde e eles não têm o que comer. Jesus fala, eu não posso mandar eles embora, eles nunca tiveram ninguém para apacentar eles. Agora que eu estou apacentando, eles estão com fome da palavra, eu vou mandar eles embora? Aí os discípulos falam, mas tem um empecilho. Qual? Está ficando tarde, eles não têm comida. Então, o pão e o peixe só foi uma provisão de um empecilho para que eles permanecessem com o pastor Jesus. Olha aí, o ó. foco principal não é a multiplicação dos pães, é o zelo de Cristo em querer apacentar aqueles que não estavam sendo apacentados. Então, querido, louve a Deus por você ter um pastor, louve a Deus por você ter um discipulador, uma pastora, como vocês têm aí esse pastor Wesley, esse profeta, né, o Tiago, tem a doutora Neuza. Louve a Deus por esses pais e mães espirituais, porque é uma manifestação do cuidado e da presença viva de Deus, a arca. Maná, provisão, palavra, direção e cajado, apacentamento e cuidado. Então, nós não podemos ser enviados por nós mesmos. Quem te enviou? Não se trata da sua capacidade, do que você sabe ou deixa de fazer. A pergunta, quando alguém vem até mim e fala, eu sei fazer isso, eu sei pregar, eu só faço uma pergunta, mas quem enviou você até aqui? Quando Davi chega diante de Saul, a pergunta é, quem é o pai dele? Quem enviou Davi? Quem enviou ele para cá? Então, um princípio... Olha, se você puder, escreva aí, o profeta Wesley, uma palavra que Deus me deu. Ah, mas muitas pessoas já abusaram de mim, muitas pessoas já utilizaram dessa autoridade para abusar de mim, eu confiei como sendo meus pais. Então, eu vou te dar uma resposta para esse argumento, que um dia o Espírito Santo que falou, ninguém me contou isso. Ele falou comigo, anote aí, um princípio... Um princípio não deixa de ser um princípio. Não deixa de ser um princípio. Porque outros fizeram mau uso dele. Porque outros fizeram mau uso dele. Fizeram mau uso dele. Uau. Há uma geração que justifica assim, não, eu não estou cumprindo esse princípio porque utilizaram desse princípio para abusar de mim. Então, deixa eu te falar, um princípio não deixa de ser um princípio porque outros fizeram mau uso do princípio. Submissão à autoridade espiritual é um princípio que continua sendo para a nossa dispensação. Nós temos que... Isso é muito forte. Isso é muito profundo. É uma chave que Deus me deu. Quando o diabo vier com argumentos... mas... Vou dar um exemplo. Quando o diabo vier com argumentos... mas eu dava dízimo naquela igreja e o pastor pegou o dízimo e usava para outras coisas erradas. Mas eu dava oferta missionária e pegaram o dinheiro para usar com coisas que não eram destinadas para oferta. Mas eu me submeti a um pastor e ele utilizou isso contra mim. Quando o diabo usar esse argumento, fala isso, usa essa chave, fala para ele, Satanás, um princípio não deixa de ser um princípio, porque outros fizeram mau uso dele. O que o diabo queria que Jesus fizesse no deserto? Fizesse mau uso da palavra. Você não tem fome? Jesus tem. Então ordena a pedra que se torne pão, alimenta a tua necessidade. Jesus estava falando para o diabo, tipo assim, diabo, eu não vou usar um princípio de forma corrompida e deturpada para atender uma necessidade minha. Porque senão Jesus ia começar uma igreja que usa a palavra pela motivação da necessidade, não pela palavra. Então, o que o diabo quer fazer o que Jesus quer fazer conosco? Que estabelecer em nós uma verdade que é a palavra, que é uma pessoa que é Jesus, tendo relacionamento com essa pessoa que é Jesus, nós começamos a usar a palavra pela palavra e não pela necessidade. A maioria das igrejas hoje vem que eu vou te dar isso, vem que eu vou dar aquilo. A palavra de Deus é poder e ela redunda em milagres e cura. Nós não podemos usar a palavra para atender necessidades, por motivações pessoais. Aí eu obedeço quando eu tenho motivação, eu só faço quando eu tenho uma motivação. Eu finjo que obedeço o meu pastor porque eu tenho uma motivação. Então, tá todo mundo sendo filho de uma paternidade espiritual que se chama diabo.
O diabo também é uma paternidade espiritual. Tiricamanachista. Fala-se muito sobre paternidade espiritual nesses dias, mas esquecem que na Bíblia tem dois pais espirituais. Deus e o diabo. Ele é um pai espiritual também. Ele é um espírito e ele exerce uma paternidade espiritual não sobre aqueles que contam mentirinhas morais, mas aqueles que vivem uma farsa. Olha aí, ó. Então, quando a motivação da palavra que você está liberando não é pela própria palavra, então você está sendo um mentiroso. Então, não use princípio, não anula o outro princípio. Então, veja só. Você tem que dizimar porque é um princípio, acabou. Você tem que obedecer uma autoridade espiritual porque é um princípio. Um princípio não deixa de ser um princípio porque alguém está fazendo mau uso dela. Não se justifica. Jesus falou para os fariseus, sabe qual é o problema de vocês? Vocês consideram algumas coisas e desconsideram outras. Então, esse veneno, sabe o que é isso? Tem gente que, em vez de comer da palavra e da árvore da vida, está comendo do conhecimento do bem e do mal até hoje. Tem gente se alimentando de um conhecimento dúbio. Está se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, como Eva. E é algo transmissível. A serpente transmite para Eva, a Eva transmite para Adão e por Adão transmite para todos nós. Da mesma forma, nós podemos transmitir obediência, transmitir honra, transmitir submissão. Para de enganar você mesmo. Faça que nem José, tira a maquiagem. Os irmãos de José só reconheceram ele quando ele tirou a maquiagem. José, ele ficou brincando de Deus. Ele ficou com aquela maquiagem, os irmãos não identificavam. Ah, chama a fulana agora. Agora chama o teu irmão. Agora traz o teu pai. Agora faz isso. Agora coloca lá dentro da bolsa deles. A gente quer ser justiceiro. A gente quer ter controle. E aí, quando José se quebranta, ele tira a maquiagem e as joias. E aí ele tira a maquiagem do Egito. Eles falam, é José. Querido, Deus está falando para você, tira a maquiagem. Interessante que essa questão da maquiagem lembra de Jacó. Jacó, quando foi enganar o pai dele, ele se vestiu de uma pessoa que ele não era. Ele colocou pele. E a pergunta, por quê? Porque Jacó, aí que vem, ele era um obstinado, ele queria a bênção a qualquer custo. Os obstinados, eles até mesmo podem utilizar da palavra para justificar a sua obstinação. E aí, porque ele queria a bênção a qualquer custo. Quando ele chega diante de Jacó, chega diante de Isaac, Isaac pergunta, qual é o teu nome? Quem é você? E ele fala, Esaú. Ele aproveita de um problema visual do pai e quando o pai toca nele, sente que é Esaú, porque ele estava transvestido de uma pessoa que ele não era. Tem muita gente vestido de alguém que não é. As pessoas não vão te reconhecer enquanto você não tirar a máscara. E aí, vamos lá. Ele queria a bênção do pai, ele fala, eu sou Esaú. Agora, lá na frente, quando ele está com o anjo, com o Senhor, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Qual é a pergunta que o Senhor faz para ele? Olha aí. Qual é o teu nome? O Senhor estava fazendo com ele igual Jesus fez com Pedro. Perguntou 3 vezes, tu me amas? Sempre Deus vai fazer você lembrar de onde você caiu para você consertar. Deus falou para ele, qual é o teu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Quando ele falou a verdade, falou o nome dele, ele foi liberto e recebeu a bênção. Agora, ele estava muito... Olha aqui, eu vou fechar agora falando isso, senão a gente vai ficar a noite toda aqui. Quando ele termina falando o nome dele, ele recebe a bênção. Ele não queria a bênção a qualquer custo, do pai e agora do anjo. Quando o anjo abençoa ele não quer saber mais da bênção. Ele entende. Sabe o que ele pergunta pro anjo? Qual é o seu nome? Eu rogo que diga o meu nome. Aí o anjo fala para ele. Deus é interessante demais. Deus fala para ele. O que te importa é saber o meu nome? E, ó, porque agora ele não quer mais a bênção. Ele quer o abençoador. Pessoas interesseiras se aproximam de nós para querer a nossa unção e não querer quem nós somos. Se aproximam da nossa casa para querer o que a nossa casa oferece e não se aproximam do ministério que Deus confiou, interessado naquilo que pode influenciar no seu ministério e não em quem somos. Ei, o ministério de uma pessoa é fruto de quem ela é.
quem busca somente o fruto do ministério está perdendo tempo, porque a unção que está sobre aquela pessoa está ligada a quem ela é. Eliseu falou, eu rogo-te que me dê porção dobrada do espírito de Elias. Deus falou para ele. Deus falou para ele através de Elias, você está pedindo algo muito difícil. E a condição para você receber isso é não perca Elias de vista. A unção Olha de aí, ó. Elias estava ligada à pessoa de Elias. Aí, quando Elias sobe, a capa desce, ele queria tanto a capa e a unção, mas quando Elias sobe, a capa desce, sabe o que ele fala? Meu pai, meu pai. Ele não queria mais a capa, ele não se contentou mais com a capa, ele queria o pai. Eu não quero a capa, eu quero o pai. Eu falo para o apóstolo Judá, sabe o que eu mais amo em você? Não é a unção, nem o profético. Eu amo você. A pessoa do Judá. É isso Eu mesmo. quero o pai. Quem tem o pai tem a herança. Quem tem o pai É isso mesmo. tem tudo. Então, querido, se você entendesse que mais importante do que a unção que aquela pessoa carrega é ela, Meu Deus. Eu vou você vai gravar essa valorizar live ela. aqui para escutar umas 10 vezes. Vai aí que senão eu não paro. Ô, apóstolo, eu vou ter que encerrar essa live, que ela vai cair na nossa cara aqui. Mas a gente precisa encerrar esse assunto, que no sentido de, não que você tem que parar de falar, mas a gente precisa não deixar cair e acabar aqui, né? Pessoal, eu vou encerrar agora. Manda aí o que você falar. E vou começar uma próxima para ele poder fechar esse assunto com chave de ouro aí, para não cair não fechar na nossa cara, tá bom? Todo mundo, hein? Ó, tem 290 pessoas. Vamos voltar agora. Eu vou tinha que encerrar convidar aí, ó, mais gente. Tinha que entrar, era 1000 pessoas para ouvir uma palavra dessa. Meu Deus do céu. Pessoal, volta aí. Já vou encerrar aqui e a gente já volta. Vamos lá. Voltando. Namachuriananá, bachequei. Vamos fechar essa live aqui no óleo, hein? Será que fecha com mais uma hora ou vai ter que ter mais uma ainda? Harabalabaçu. Passou que eu nem vi o horário. Cadê Sacar? Namacheri namalamassos. Eu nem vi o horário passar, gente. Eu tô aqui me deliciando com esse ensinamento. Dá um oi aí, Sacar. Olha aí. Uau, o que é isso aqui? Pessoal, convida mais gente aí, que o negócio vai esquentar agora, vocês vão ver. Eu queria, antes de eu continuar falando, então, para dar tempo para outras pessoas entrarem, se você sentir, discorrer sobre o assunto que a gente está falando, né? O que você sente da parte Não, você não tem noção do que Deus fez. Deixa eu te contar o que Deus fez. Tá. Ó, a gente separou essas lives, assim, ontem, hoje, amanhã e depois, a gente está falando sobre permanecer inabaláveis, né, nesse tempo. Inclusive, foi uma palavra que eu estava conversando com o apóstolo, inclusive. Ontem eu fiz uma live com ele antes, e Deus me deu um versículo que era para eu dilacerar esse versículo, né? O que Deus tem falado é que o secreto serve para que a gente tenha as características do eterno, né? A gente tira o que não é dele e coloca o que é dele. E uma das características do eterno é ser inabalável. Nada abala ele. Então, se ele é inabalável, eu posso ser inabalável. O mundo ao redor pode cair, eu permaneço inabalável. Aí tem um versículo aqui, em Efésios 6, que é famoso, porque fala da armadura. Olha o que fala, Efésios 6, 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mal e permanecer inabaláveis.
E aí, cada dia a gente está falando de uma parte da armadura. Ontem, a gente ficou só no capacete da salvação, mas Deus falou muito. Eu recebi tanto testemunho que eu falei muito de ofensa. Você tem o capacete da salvação? Para de deixar qualquer um falar, qualquer fofoca, falar mal dos outros no seu ouvido, deixar cair ofensa dentro do seu ouvido. A palavra fala que não é o que contamina o que entra, mas o que sai da boca. A gente conversou. E aí eu falei, agora vai pro secreto e coloca diante de Deus tudo que você ouviu. O povo falou que teve gente que vomitou, teve gente que endemoniou sozinho no quarto e se auto-expulsou o demônio. Enfim. E agora eu ia falar sobre a couraça da justiça. Aí, de repente, você começa a falar, sem querer, sabe do quê? Do cinturão da verdade. Amém. E Deus mudou tudo. Eu falei, Deus, o Senhor é tão perfeito que o Senhor trouxe uma revelação que eu nunca ia conseguir. O Senhor deu para ele essa revelação e falou, o Senhor tem a ordem que ele quiser, né? Sim. Sobre o cinturão. Pessoal, vocês estão entendendo? Eu dei uma anotada aqui, ó. O que é o cinturão da verdade? Então, para você permanecer inabalável nesse tempo, você tem que ter o capacete da salvação, que nós conversamos ontem, mas a couraça da justiça, nós vamos conversar amanhã, porque vocês perceberam que Deus mudou a ordem e ele tem a primazia. Eu quero dizer, o rei, o senhor do secreto, é o nosso eterno, amém? Então, ele faz o que ele quiser. E aqui, o contrário da verdade é mentira. E o apóstolo falou sobre muito. Mentira não é só aquilo que você conta que não é verdade. Mas é aquilo que você diz que vive, mas não vive. Mais ou menos isso, certo? Resumindo. E aí se tornam inverdades. E aí quem assume a paternidade... Deus está falando, o cinturão fala de paternidade. É verdade. Que pai que você tem? Outro dia eu estava no Ágape, apóstolo, e... de repente, eu contei isso em uma outra live, bem no começo, quando eu comecei a fazer lives agora, né? Eu vi uma capa, uma pessoa com uma capa preta, assim. Eu falei, ih, deve ter sido feito pacto com capa preta, com tranca-rua, que esses Exu, tudo usa capa, né? Vamos lá ver o que essa pessoa tem. Aí eu fui chegando perto, assim, com a visão aberta. Na hora que eu cheguei perto, tinha uma inscrição, assim, na capa dessa pessoa atrás. No reino do Espírito. E essa pessoa estava pronunciando a oração. E eu sabia que ela estava completamente endemoniada. Cheguei perto, estava escrito assim atrás, ó, como se fosse uma etiqueta. Filho do diabo. Uau. Estava escrito aqui. Aí eu olhei assim, na hora veio o discernimento, né? Filho do diabo. A palavra fala que existe uma consequência para a mentira, que é se tornar filho do pai da mentira. E aí eu perguntei para esse irmão assim, né, na hora que eu tive a oportunidade, irmão, você tem problema com mentira? Ele olhou assim para mim, tipo assim, como você sabe? Eu falei, porque tem uma capa do diabo em você. Você tem que ser ministrado, você tem que colocar diante de Deus isso aí. Enfim, aquele irmão que naquele seminário foi ministrado sobre a mentira, né? Era uma coisa tão terrível que ele era tão mentiroso que ele acabava entrando nas mentiras que ele contou, ele se perdia e ele acreditava na própria mentira. Na psicologia, esse tipo de mentira chama pseudolalia ou pseudolalia. A pessoa mente tanto que ela acaba entrando na própria mentira e ela sai da realidade. Ou seja, ela vai para o castelo do diabo, do pai dele. Meu Deus. É muito sério. Muito sério isso. Para você ter o cinturão da verdade, você precisa estabelecer a verdade de Deus, que é Jesus, e se firmar. É interessante, se você não tem o cinturão da verdade, todas as suas vergonhas ficam expostas, né? É verdade, a nudez. A nudez fica exposta. Hoje o Senhor revelou o cinturão. Exatamente. E o interessante é que, nesse ponto, o que nós estamos vivendo nesses dias? As pessoas parecem que estão falando a mesma coisa, mas não se entendem. No Brasil, você sente isso acontecer. Pessoas divididas. Parece que a gente está falando a mesma língua, mas não se entende. Por quê? Porque o diabo ele já tem avançado nisso. E Jesus ele chega num cenário exatamente como esse. Ele fala, ó, vocês não compreendem o que eu falo. Eles estão ouvindo o que Jesus está falando, mas estão entendendo errado. Estão entendendo completamente distorcido. Né? A palavra maligno no original, a Bíblia fala que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno é aquele que distorce, aquele que corrompe, né?
Então, assim, aqui ele está dizendo, esse texto aqui é para a gente reler várias vezes, se você puder na tua casa, anota João 8:41 em diante e leia. Jesus, ele estabelece aqui alguns princípios. Ele fala primeiro, vocês não entendem a minha linguagem, são incapazes de ouvir a minha linguagem. Se vocês fossem filhos do meu pai, vocês iriam me amar, mas vocês não conseguem me amar, né? São incapazes de ouvir minha palavra, porque vocês são do diabo, vosso pai, e querem satisfazer os desejos dele. Uma pessoa que tem o diabo como pai, ela é um obstinado, né? Obstinação é o quê? É quando você, a qualquer custo, busca o seu interesse Meu Deus. pessoal, até mesmo pela palavra. O diabo, ele, desde o começo, ele faz isso. O que ele fala para ela? O que Deus te disse? Olha como é que o diabo, ele é tão cara de pau, que ele não... A gente pensa que o diabo, ele é um ser chifrudo, com garfo, com tridente. Não, ele vem utilizando da própria palavra. Ele não oculta a palavra. Ele fala assim, o que Deus te disse? O que foi que Deus disse? E ela fala, olha, ele disse que se eu comer desse fruto, ou tocar nele, eu vou morrer. Ele falou, não, você não vai morrer. Se você comer, você se tornará assim como Deus. Olha aí. Então, ele coloca o quê? Ele vira o jogo, ele coloca nela, ele coloca uma motivação nela que justifica ela comer o fruto, então. Então, ela pensa, não, eu tenho uma justificativa para comer esse fruto, eu tenho um argumento, porque se eu comer o fruto, eu vou ter o mesmo conhecimento que Deus tem, e eu, como filha de Deus, eu vou ser parecida com ele, porque eu vou pensar como ele. Entende? E aí, ela come e transmite a mesma coisa para Adão. E ele tenta fazer a mesma coisa com Jesus. Ele espera Jesus ter fome para aparecer e falar, olha, você está com fome, né? Você tem autoridade. Ele falou alguma mentira? Não, Jesus tinha autoridade. Ele falou, então ordena essa pedra que se torne pão. Ele só fala a verdade para Jesus, ele não oculta. Olha que interessante isso. Porque a gente, quando fala do diabo, a gente pensa alguém que vai ocultar da gente a palavra, a verdade. A gente pensa que estando num ambiente de igreja, a gente está guardado. Mas ele fala para o diabo fala para Jesus, se você se lançar daqui, você não vai nem resvalar os pés, porque ele vai dar ordem aos teus anjos para proteger você. Ele falou alguma mentira, alguma inverdade? Não. Mas o que ele está querendo? Que Jesus use a autoridade dele para se preservar e também para transformar uma pedra em pão para alimentar uma necessidade. O que muitos têm feito hoje? Utilizado do ministério, aí eu vou entrar numa outra coisa que não dá para a gente terminar hoje, que é profunda. Existem pessoas que têm a plena convicção que estão servindo a Deus e estão servindo a si mesmas. Porque ela tem ela galgou o ministério, que é um ministério como algo de uma realização pessoal. E ela tem plena convicção que é Deus que colocou naquela posição. Às vezes ela destituiu pessoas, ela se levantou contra pessoas, ela foi de uma forma obstinada para ela, não, agora eu estou nesse cargo, eu me sinto completa. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com o espírito de manipulação, né? Porque o Senhor, para a liberdade que nos libertou, e ele nos transportou do império, né? Veja a diferença, de um império para o reino. Império para o reino do Filho do seu amor. Então, esse texto ele é muito libertador, porque a gente tinha até então o entendimento que a mentira é aquela mentira moral que a gente conta, ou que alguém contou para nós. Mas mentira é a farsa que muitas vezes nós vivemos. Quando eu libero uma palavra, primeiro, que eu não vivo, ou que aquela palavra que eu estou liberando, a motivação pela estar liberando ela, é para atender uma necessidade minha, e não para se cumprir o que a palavra diz, eu estou fora. Né? Então, se eu, por exemplo, prego, não para cumprir de fato um propósito, de alcançar pessoas e cumprir a vontade de Deus, mas para me satisfazer pregando, então eu sou filho de quem? É muito triste. É triste. Imagina você ser cobrado na eternidade, apóstolo. Você não vai entrar aqui nesse reino porque você é filho do diabo. Ele fala que muitos vão dizer, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Ele falou,
apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Conheço. Então, é possível, porque os dons são irrevogáveis, de nós termos ações sobrenaturais, e isso não confirma. Eu vou falar, posso falar algo aqui? Opa! Moisés, dentro disso que a gente está falando, Moisés, ele pede um sinal para Deus enviar ele. E Deus fala para ele, pega, o que você tem na tua mão? Presta atenção nisso. Um cajado. Joga no chão. Quando ele joga no chão, vira uma serpente, e a Bíblia fala que Moisés fugia dela. E aí, Moisés fugia dela. E aí o Senhor fala para ele, agora pega a serpente pela cauda. E ele pega e volta a tomar um cajado. Então, deixa eu explicar para você entender. Aquele cajado é um símbolo de autoridade. O que o Senhor está querendo ensinar para ele? Eu vou confiar uma unção, eu vou confiar uma autoridade a você. Quando você estiver caminhando no deserto com esse povo, a manifestação da minha glória, os livramentos virão, né? A minha presença será contigo através dessa autoridade que eu estou confiando a você. Quando você deixa essa autoridade cair no chão, uma omissão, ela se vira contra você. Você já imaginou uma serpente tentando dar o bote em você, a tensão que você não enfrentaria? Então, está querendo mostrar o quê? Que um cajado fora das tuas mãos é omissão e se transforma em problemas que você tem que administrar. Como eu reconquisto o cajado que eu perdi? Primeiro, humilhação, quebrantamento, descer, tem que descer. Segundo, eu tenho que confiar na palavra de Deus, porque Moisés, vivendo no deserto, sabia que a cobra você pega pela cabeça, não pela cauda. Por que Deus pediu para ele pegar exatamente de uma forma diferente? Porque não era um método que ele estava habituado, é confiar na palavra. Ok. Aí ainda assim Moisés fala, olha, eu preciso de mais um sinal. Dá mais um sinal para mim. O segundo sinal foi, coloca a mão no teu peito. Ele coloca. Quando ele tira, a mão está leprosa. Coloca a mão novamente no teu peito. Quando ele tira, está limpa. Olha o que Deus fala. Presta atenção. Que as revelações, as grandes revelações estão em detalhes. Deus fala para Moisés assim, se eles não acreditarem em você pelo primeiro sinal. Qual que foi o primeiro sinal? Cajado, autoridade, manifestação de poder e de coisas sobrenaturais. Se eles não acreditarem em você pelo primeiro sinal, vão acreditar pelo segundo. Então, sabe o que Deus está falando? Os milagres e a autoridade, os dons são muito importantes, mas mais importante é você manter um coração limpo e íntegro. O que confirma o teu ministério diante das pessoas... Olha aí, ó! O que confirma o teu ministério diante das pessoas, né, não são os dons, o quanto de palavra de conhecimento você libera, quantas pessoas você cura, mas o teu caráter e o teu coração diante de Deus, diante das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. O cajado de Moisés abriu o mar, a autoridade que Deus confiou a ele, tirou água da rocha, teve coluna de fogo para aquecer e iluminar eles à noite, teve nuvem para proteger eles do sol e não molestou, teve maná, só que o que preservou o povo não foi o cajado, foi o coração de Moisés, a intercessão dele. Olha aí, ó. Você pode até ter um pastor sobre a tua vida, porque a maioria procura aquele... Quanto mais dom tem, não sou contra dons. Melhor. Só que se você tem um pastor que tem dons e não tem coração, você está lascado. É isso aí. Porque na hora que Deus propôs para ele, ó, vou acabar com esse povo aí, vou levantar você, ele ia aceitar na hora. O que salvou o povo foi o coração de Moisés, a intercessão. O que Deus está falando para Moisés? Olha, se eles não crerem em você pela autoridade que você tem, quando eles verem o teu coração, eles vão descansar. Eles vão confiar que você me enviou, que eu enviei você. Então, as mãos falam das obras. As obras manifestam o que está no coração. Eu já vi muito pregador pregar e descer fogo, glória do céu. Você levar ele no restaurante para comer uma pizza, ele maltratar o garçom. Então, deixa eu te falar. Olha aí, ó. Por isso que nós precisamos ser João, nós precisamos reclinar a cabeça no peito do nosso pastor para a gente sentir a batida do coração dele. Você tem que conhecer o coração do teu pastor, não o cajado dele só. Tem muita gente procurando quem tem cajado. Se você tiver o cajado do coração, aí você está bem feito, com um pastor muito... Você está bem servido. Agora, se você tem um pastor que só tem cajado, aí você está na água. Porque na hora que você precisar do coração, você dança. Então, coração fala do quê? Fruto do Espírito. Cajado fala o quê? Dons do Espírito.
A Bíblia não fala que você vai conhecer, a Bíblia não fala que você vai conhecer alguém pelos dons. A Bíblia fala que você vai conhecer pelo fruto. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Não é só o sentido de árvore e fruto. Está querendo dizer, você não conhece o caráter, você não conhece uma identidade de uma pessoa pelos dons que ela tem somente, mas você conhece a identidade de uma pessoa pelo fruto do Espírito. Então, às vezes você está com o teu pastor ali, com o teu discipulador, que está gemendo com você, que está pagando um preço, e tem o outro lá que Deus usou, glória a Deus, sobremaneira, e você valoriza o outro e desvaloriza o teu pastor. Você não valoriza o que ele fala. Então, Deus, a Bíblia fala que ele procura, olhando para a terra, procura aqueles cujo coração é totalmente dele, para se revelar fiel a isso. Então, o maior sinal de que Deus enviou alguém, querido, é o fruto. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Toda vez que a Bíblia fala de fruto, está falando de caráter, o fruto do Espírito. Quando fala das habilidades, está falando dos dons. Os dois são importantes, só que o primordial é o coração. Porque você pode ter um coração e Deus derramar dons. Agora, você pode ter dons e não ter um coração e ser lançado fora no dia do juízo. Então, a mentira e a farsa não é o que contaram para você. A mentira não é a que os outros fizeram, os outros pastores ou líderes que talvez abusaram de você. A mentira é hoje você usar como pretexto o que fizeram com você para você quebrar princípio. Olha aí, porque não se trata daquilo que fizeram com você, se trata com aquilo que você decide fazer com o que fizeram com você. Porque é o que sai de você que contamine, não o que exatamente. como o profeta acabou de dizer aí. Então, uma mentira é quando agora eu não vou mais esperar ninguém me enviar. Se Deus falar comigo, eu vou. Eu vou pregar, eu vou nos lugares, eu não devo satisfação a ninguém. Não é assim que funciona. Nós precisamos honrar os pais espirituais, as mães espirituais dessa nação. Querido, é uma corrida de bastão. Presta atenção, numa corrida de bastão, quem está correndo do lado, se ele passar a linha de chegada sem bastão, ele não ganha nada. Porque ele não está valendo nada, só está valendo na mão de quem está o bastão. Só que quem está do lado tem que correr na mesma ciclonia, porque na hora que o outro precisar passar o bastão, ele tem que estar do lado. Então, tem muita gente que está fora do jogo porque não está segurando o bastão e está vendo o pai, a mãe, alguém carregar o bastão, ele está lá olhando. Na hora que o bastão for transferido, vai ser transferido para quem acompanhou e correu do lado. Mesmo sem estar ganhando nada. Então, quando Elias sobe, Eliseu chora, porque falou, meu pai, cavaleiro de Israel. Ele chora. E embora ele está com a capa do maior profeta de todo o tempo de Israel, de todos os tempos, ele chora porque ele queria o pai. A convivência de Elias com Eliseu fez a admiração de Eliseu ser tão grande por Elias, ao ponto dele chorar. Muita gente fala que Elias subiu numa carruagem de fogo, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, e eles andando juntos pelo caminho, veio uma carruagem de fogo e os separou. E ele subiu no redemoinho. A carruagem de fogo não veio para levar Elias, ela veio para separar os dois. Porque se Deus manda um redemoinho, os dois estavam tão grudados no outro, Eliseu, ele não estava com o bastão estava com Elias. A tocha estava com Elias, mas Eliseu estava correndo junto. E aí o que ele faz? A carruagem tem que separar os dois, porque se o redemoinho vem, leva os dois juntos. Na hora que Elias sobe e é tirado e a capa cai, ele chora. Eu vou te dizer uma coisa, porque eu já estudei sobre esse texto e eu tenho ele no YouTube, quem quiser pode assistir depois. Elias, ele não era careca. Ele não era calvo. Ali o texto fala que depois que Elias sobe, a capa cai. A Bíblia fala que ele vai passar para outra margem, depois ele passa quando ele está passando por um local, aqueles jovens, eles desmerecem Eliseu, e então vem a ursa e come aqueles jovens. É um texto que as pessoas compreenderam totalmente errado. Primeiro que eles não eram crianças, eles eram jovens. Segundo, o texto ali quando fala sobe calvo, no original a palavra calvo ali não é de careca, é de alguém que raspou a cabeça. Então, se você for estudar na Bíblia, todas as vezes que alguém raspou a cabeça,
foi quando fez um voto de humilhação ou quando perdeu alguém amado. Olha aí, ó. Então, Ei, capachica, o texto não fala, e Eliseu raspou a cabeça, mas a interpretação do texto deixa claro que Eliseu havia raspado a cabeça. E isso foi logo após que Elias subiu. Então, contextualizando, pode-se compreender que Eliseu possivelmente raspou a cabeça porque ele estava em luto pela perda do pai dele no profético. Então, ele raspa a cabeça, porque a Bíblia fala que alguém, quando faz um voto com Deus, coloca uma âncora na sua alma. Quando o Jó perdeu tudo, a primeira coisa que ele fez foi rasgar a veste e raspar a cabeça. Por quê? Para ele colocar uma âncora na alma. A âncora fala do quê? A âncora segura navios e barcos. A âncora fala de ancorar a alma, de não se mover na alma. Então, Eliseu, ali quando eles falam sobe calvo, era uma palavra que no original significa cabeça branca. Igual quando raspa a cabeça, fica branca, porque não está acostumado o couro cabeludo a receber o sol. Então, na verdade, quando ele está falando sobe, escuta, agora eu vou entregar uma revelação aqui. Não é no sentido de subir uma rua e andar. Eles estão falando sobe calvo, sabe o que eles estão querendo dizer? Nós não reconhecemos a tua unção. Sobe você também como Elias, para a capa cair e outro assumir. Quando você desonra aquele que recebeu a capa, você está desonrando o pai. Há muitos ministérios, agora eu vou entrar em algo forte, há muitos ministérios que eles falam assim, não, eu honro meu pai e minha mãe. Aí quando aquele pai e aquela mãe é promovido ao céu, ou é promovido por um tempo, para um tempo, ou de se ausentar, e ele ou ela estabelece um filho para assumir, aí você, pula no mato, você não honrou o pai e a mãe coisa nenhuma. É converseira. Porque se você não aceita submeter alguém que o pai e a mãe escolheu para estar agora na posição dele, você não honra pai e mãe coisa nenhuma. A maioria dos ministérios, quando vão transicionar e transferir para um filho assumir, há uma divisão, porque a maioria dos irmãos não aceita aquele irmão que vai assumir o papel agora, vai pegar a tocha, vai pegar o bastão. Então, eles estão desonrando Elias e Eliseu quando falam assim, olha, sobe Eliseu, para que a capa caia e outro também assuma. Havia uma escola de profetas e havia muitos que estavam concorrendo à capa de Elias. Olha quando aí, Elias sobe, Eliseu não quer saber mais da capa. Eliseu entendeu, ele quer o pai, porque quem tem o pai tem tudo. E agora aqueles que não aceitaram aos olhos deles Eliseu como o sucessor, eles falam assim, nós queremos a capa, não queremos saber quem você é, do que se trata, Elias, nós queremos a capa. Sobe também para que a capa caia. E quando eles se opõem a essa autoridade instituída por Deus, eles estão desonrando o próprio Deus, primeiramente, e desonrando a Elias, e então vem o juízo de Deus, eles morrem. Porque todas as vezes, se você lê na Bíblia, ursa, fala da ira de Deus e do juízo de Deus. É isso aí. Então, quando Davi corta um pedaço do tecido, ele fica um temor. Porque quando você toca em alguém que Deus ungiu, você está tocando na escolha de Deus. É isso aí. Só Deus pode tratar, escute. Eu vou confrontar aquele pastor, eu vou corrigir. Só Deus pode tratar com quem ele ungiu. Ninguém mais. Só Deus pode tratar. E a pergunta é, se você na tua igreja aí diz que respeita tanto teu pastor, e daqui a pouco Deus promove ele aos céus, ou ele se ausenta do ministério e coloca um discípulo Eliseu para assumir, você vai continuar lá? Ou você vai falar para ele, sobe também, porque na minha escolha tinha que ser outra. Se a resposta for não, você não vai ficar lá, não vai obedecer. Como que eu vou obedecer? Ele era igual, era meu irmão, agora vai mandar em mim, vai ter autoridade sobre mim. Você está desonrando a Deus e está desonrando aquele que você dizia que honrava, que era o teu pastor. Então, há muitas mentiras, há muitos filhos de Satanás. Meu Deus! E há muitas mentiras que precisam ser expostas e nós vamos arrancar a nossa maquiagem. Onde essa live foi dar? Quando José arranca a maquiagem, a Bíblia fala que aí ele revela quem ele é, os irmãos dele veem quem ele é e choram. A Bíblia fala que eles são consolados, porque José fala, não se preocupem, tudo isso aconteceu para que eu preservasse você, fica tranquilo. Aquele desespero que eles estavam agora vem consolo, e a Bíblia diz, está escrito lá,
E falava José o coração dos seus irmãos. Quando você tirar a maquiagem, a palavra que você vai ministrar, querido, ela vai atingir o coração das pessoas em cheio. Rica Por que palavra você não tem tido a autoridade que você ministra? Porque falta a verdade. Todas as vezes que Jesus falava, ele falava em verdade eu te digo. O fundamento daquilo que Jesus estava dizendo era a verdade. Não era uma motivação pessoal. Jesus não buscava a sua glória. Jesus estava sendo enviado pelo Pai. E ele se movia pelo Pai. Ele procedia e falava da parte do Pai, não dele mesmo. Se você fala da sua parte e você não está sendo enviado por ninguém, urgentemente você precisa pedir perdão para Deus hoje. Meu Deus. Você precisa procurar a tua paternidade espiritual e consertar com ela. Não queremos a capa, nós queremos a pessoa que carrega a capa. Wesley, eu não quero a tua capa, eu quero você. Quero ser teu amigo, quero ser teu irmão, quero lavar teus pés. Há muitos que querem usufruir da unção que nós carregamos, mas não nos querem. Quando Jesus morreu na cruz, estavam lançando sorte querendo a capa dele. Tem gente que, quando o outro tá partindo, já tá lançando sorte. Quem que vai ficar com a capa? Meu Deus. Tem gente que quer a capa. A carteira barradez. Enquanto aqueles queriam, alguns que queriam a capa, havia alguns que estavam chorando porque queriam o mestre. Deus sabe. Fala aí um pouco, meu irmão. Fala aí. Eu não posso falar nada. Você falou tudo. Deus tá me orar agora. Eu tô tomado aqui. O povo tá tudo falando, pelo amor de Deus, salva essa live. Salva-me, Senhor. Tudo isso que eu tô falando, Deus tratou comigo. E eu, pela graça do Senhor, eu vivo essa verdade que eu tô ensinando. Ei, olha aqui para mim, vou colocar meu rosto bem perto da câmera aqui, ó. Tudo que eu tô pregando para você não é baseado numa motivação pessoal, é baseado na própria verdade. Em verdade eu vos digo. É tempo de conserto. É tempo de parar de buscar a capa e a autopromoção, deixar de ser obstinado e buscar a pessoa. Eu acho interessante que tem gente que fala assim, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Então eu vou te dar outra chave, anota aí, que essa é violenta também. Eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Então me explica como é que você faz isso na prática. Porque eu digo assim, porque eu sirvo a Deus, então eu sirvo aos homens. Existem vários argumentos mentirosos que o diabo plantou numa igreja machucada. Ei, nós não servimos a homens, mas porque servimos a Deus, servimos a homens. Como você pode dizer para mim que você serve a Deus se você não serve pessoas? De que forma você serve a Deus? Fala para mim na prática. A honra é uma maneira de servir a Deus. Quando você honra o teu irmão. O que a ceia fala? A ceia fala de um relacionamento com Deus e com meu irmão. A Bíblia fala o quê? É por causa disso que tem muito doente no meio de vós. Por quê? Porque tem muitos tomando a ceia sem discernir no corpo. O que é discernir no corpo? Imagina o olho olhando para o braço e falando assim, eu reconheço a sua importância. Porque eu enxergo. Aí a mão olhasse para o olho e fala, não, mas você é mais importante. Aí o olho, não. Eu enxergo, eu conduzo. Mas se cair um cisco em mim, é você que tira. Ó. Então, quando eu estou tomando a ceia, é para me olhar para Cristo e olhar para o outro que me serve no corpo e ver a importância que ele tem para mim no corpo. E enxergar qual é o papel dele nesse corpo que me serve e qual é o papel que eu tenho nesse corpo que serve ao outro. É por isso que a Bíblia fala que quando você vai cear, é para você consertar antes com o teu irmão. Por quê? Tem muita gente ceando, não, tá tudo bem, e vai cear. E não discerne. Por exemplo, se eu vou cear e eu discerno, peraí, o meu papel no corpo é dar testemunho. E às vezes o meu testemunho tem enfraquecido a fé do meu irmão. Eu tenho que ir lá pedir perdão para ele, porque eu não cumpri direito o meu papel no corpo. A Bíblia fala, há muitos doentes, é um juízo de Deus no meio de vós. Por quê?
porque tomam do cálice indignamente. O que é tomar Meu do Deus. cálice indignamente? Tomar do cálice indignamente é tomar sem pecado. Então ninguém pode tomar a ceia, nem eu posso tomar, porque eu sou pecador, sou falho. Mas o que é tomar do cálice indignamente? A resposta logo depois. Tomar do cálice sem discernir no corpo. O que é discernir no corpo? Discernir qual é o meu papel no corpo, se estou colaborando, edificando o meu próximo no corpo, ou se eu estou atrapalhando e não cumprindo o meu propósito. E entender qual é o papel do outro nesse corpo que me edifica. Então, toda ceia, esse é o papel. É trazer uma união. É trazer uma concordância. Você entende qual é o seu papel dentro do corpo de Cristo e entende o que o outro faz? Paulo falou, olha, se comer carne não é pecado, mas se comer carne escandaliza meu irmão, então nunca mais eu vou comer carne. Porque eu discerno o meu papel dentro desse corpo, que é edificar. E se comer carne não edifica alguns, então eu me privo disso. Não se trata do pecado no sentido de fazer o que é errado, só errôneo, mas se trata de eu abrir mão até do que é permitido em prol de uma importância dentro do corpo, da unidade do corpo. Por que tem muita gente se escandalizando? Porque tem muito irmão falando mal do outro. E João 8,41 fala isso, também fala, o diabo tem sido homicida. O que a Bíblia fala do homicídio? Quando você fala mal de alguém para o outro, você é um homicida, a Bíblia fala. Você que critica aqueles que estão lá presos porque são homicídios, você acha que deveria... 1 João 3,15. João 3,15, 1 João 3,15. Você que acha que tem que ter penas mais severas no Brasil para os homicidas, eu também concordo que tem que ter penas mais severas, mas eu quero dizer, você que fala mal de uma autoridade espiritual, ou até mesmo de qualquer outro irmão, você está comparado biblicamente a esse que está preso lá. Um assassino. Assassino. Sabe por quê? Quando você fala do teu irmão para outro irmão, você está desconstruindo uma imagem de respeito e de edificação que aquele outro irmão construiu no outro. Você desconstrói o que o outro construiu nele. Isso é muito forte. E Apocalipse 21 diz que os homicidas não herdarão o reino do céu. A Bíblia fala que tem 6 coisas que Deus abomina, a 7ª ele detesta. Eu falei isso ontem. Entendeu? Provérbios 6:16 e Provérbios 19. 6:16. Então, aqui Jesus fala que o diabo é homicida. Por quê? Ele sempre corrompe as palavras e as pessoas. A ceia nos traz para a mesa. O que Davi fez? Olha, o cara que é obstinado, eu vou ter que falar aqui, o cara que é obstinado, ele pega um texto da palavra e deturpa para ele. Prepare uma mesa diante dos meus adversários. Aí ele pega, ele tá cheio de ira. Ele tá Justiça própria. Vingar. Aí ele pega esse texto, prepara uma mesa. Aí ele imagina aquele louvor lá. Me desculpe se você gosta desse louvor, mas vai estar entre a plateia e você no palco. Vai estar olhando e ver Jesus brilhando em você. Como que Jesus pode brilhar em mim se a minha prática não condiz com a prática de Jesus? Eu quero estar na plateia e todo mundo no palco olhando para mim e eu falando, vocês que na hora da prova não me ajudaram. Como pode Jesus estar brilhando em mim se eu estou tendo uma atitude vingativa, justiceira, que nada tem a ver com Jesus, que olha na cruz e fala, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma agressão. Tá todo mundo rindo aí, porque eu tenho uma aula que ela gera em torno do sabor de mel, né? Sobre você usar a motivação da sua alma para adorar a Deus. Essa música devia chamar Sabor de Fel. Porque essa alma querendo nos governar, né? E aí, o que acontece? Que, na verdade, nós temos que, em prol do nosso irmão, do nosso próximo, nós temos que entregar nossa vida como Cristo entregou e não matar nosso irmão. Não competir. Igreja não é lugar de competição. Deixa eu falar uma coisa. Jesus, outra chave que o Espírito Santo me deu essa semana. Ele falou comigo, Jesus é totalidade, mas não é exclusividade. Todo crente acha que Jesus é exclusivo dele. Existe um Jesus só para ele. Não é? Existe uma totalidade no poder de Jesus em você para servir o seu irmão, para servir o seu próximo, para edificar o outro. Jesus é totalidade, mas não é exclusivo, não é exclusividade. Toda a totalidade do poder de Jesus confiada a nós é para edificação do outro. Se a minha comunhão com Cristo não redunda em edificar o outro, aí não é secreto, é fuga.
E rabarabaxeque Tem namaná. gente que está usando o secreto, é o que eu falei, uma verdade não anula a outra. Tem gente usando Mateus 6, o secreto, como justificativa, que é a palavra do momento, uma revelação, uma consciência espiritual fortíssima, para fugir. E a Bíblia fala que aquele que se Isolar. isola, ele é rebelde. Olha o Everton aqui, ó. Segura essa bomba aí. Ai, Ó, Jesus. pessoal, vai preparando a ceia aí, porque se essa live não terminar com ceia, nessa live. Meu Aqui, ó. Deus. Ó, eu já tinha falado para eles preparar. Porque, olha só, olha o discernimento que Deus está dando. Vai ter que ser selado isso aí. Amém. Essa live aqui tá cheia, é um tesouro, é um baú cheio de tesouros de revelação. Ramanamachuri andanambakachei ramatei. Are capachei. Manda fogo aí, vai. Fala aí, que senão não tem que fazer live de 10 horas. Mas eu tô pegando tudo. Ai, meu Deus. Meu Então, Deus do céu. ó, anota, por favor, profeta, para a gente não esquecer. Jesus é totalidade, mas não é exclusividade. Vou anotar aqui, ó. Jesus é Totalidade, totalidade, mas não é exclusividade. mas não é exclusividade. Tem muita gente que usa maquiagem, né? E vive uma farsa, mas eu creio que hoje o Senhor está nos libertando disso, né? Das nossas farsas. Teve um dia que o Espírito Santo ele dá muitas chaves, ele fala muitas coisas para mim. Um dia o Espírito Santo falou comigo: filho, você pode enganar todo mundo, mas você nunca vai conseguir enganar aquele que decide qual vai ser a sua colheita. Nós podemos enganar todo mundo, mas não podemos enganar aquele que vai decidir qual vai ser a nossa colheita. Porque a lei da plantio, ela é rigorosa. Rigorosa. É princípio. Vou contar um testemunho muito rápido aqui. Sabe aquelas pessoas que convivem conosco? Igual eu te falei, uma verdade não anula a outra. Pode acontecer problemas conosco, embora sendo pessoas de Deus, boas, sim, pode. Pode acontecer, a Bíblia fala. Mas também pode acontecer que alguém aparenta ter um ar de santidade e não é. Como eu falei, eu tenho 41 anos de idade, sempre fui da igreja, nunca me desviei. Na minha juventude, eu era da Assembleia de Deus. Tinha uma irmã que ela se vestia de forma adequada, ela tinha um ar de santidade. Era E um ela, ícone. hã? Era um ícone. Um ícone. E era um exemplo para os demais jovens. E ela, o noivo dela, cantava. E toda vez que ela cantava, aquela glória de Deus cair na igreja, aquele poder. Essa irmã estava voltando da escola à noite e ela foi violentamente levada por 2 homens e estuprada. Infelizmente, ela foi estuprada e violentada. Infelizmente. E ela foi para o hospital, ficou internada. Ela é de uma família muito simples. A igreja, quando ficou sabendo, ficou revoltada. As pessoas da igreja diziam assim: como que Deus pode permitir um negócio desse com uma jovem dessa? Que absurdo. Essa era a fala da maioria das pessoas. Ela estava internada, ela teve que fazer vários exames. O pai dela, muito simples, chegou. O médico falou: olha, sua filha fez vários exames, está tudo bem com ela, só que teve uma alteração, nós fizemos o exame e ela está grávida. E aí o pai dela falou: meu Deus, como a minha filha vai estar grávida de um estuprador ou algo do tipo? Eles eram muito simples. Meu Deus. Não tinha como ela ter sido estuprada um dia e depois de alguns dias ela está grávida, né? E aí, o que aconteceu? Falou: não, a tua filha já está grávida de tantas semanas já. Meu E aí, Deus. o pai foi conversar com ela. Escuta só. Aquela jovem, ela estava mantendo uma vida de pecado dupla com o noivo. E eles estavam mantendo relação sexual. E ela descobriu uma gravidez. E para o dia posterior, ela tinha marcado já numa clínica para ir com o namorado para abortar a criança. Meu Deus. Ela já estava tudo combinado. Então, se não tivesse acontecido aquele abuso, jamais aquela criança ia nascer. Veio à tona, eles consertaram, casaram.
ela foi restaurada. Eu conheço essa família até hoje. Hoje a filha dela já é adulta, já é casada. E é uma serva de Deus. Então, veja só. O que eu quero dizer disso? Às vezes as pessoas vivem uma mentira, uma farsa, uma maquiagem. Elas vivem uma maquiagem. E aí, de repente, acontece algo com elas. A gente que é da igreja ou convive com aquela pessoa. Meu Deus, como é que da noite pro dia aconteceu isso? Como é que da noite pro dia acontece essa fatalidade? Meu Pode Deus. acontecer fatalidades com pessoas que servem a Deus, sim. Mas às vezes podem acontecer também fatalidades com pessoas que aparentavam, demonstravam para você uma santidade que no fundo não era uma verdade. Então, você pode manipular as pessoas e enganar todo mundo. Você só não pode enganar Deus, aquele que vai escolher qual vai ser a tua colheita. A nossa colheita vai redundar na vida que nós, na intimidade, tínhamos. Meu Deus. A colheita sempre vai ser o fruto da vida que nós tínhamos sem que ninguém visse. Então, querido, vamos atirar a nossa maquiagem. Vamos estar com a cara limpa diante do Senhor e diante dos nossos irmãos. Vamos ter entendimento sobre o que está sendo ensinado. E eu quero terminar a minha fala, para passar aqui para o profeta, de nós vivermos os princípios de Deus. Um princípio não deixa de ser um princípio, porque outros fizeram mau uso, deram mau testemunho. Vamos viver os princípios. Vamos ser uma geração fundamentada nos princípios. Nós não podemos querer ir para as nações se não tiver tudo acertado dentro de casa. Então, esse é o tempo. Não vamos viver mais uma farsa, não vamos ser manipulados por Satanás. Não vamos ser filhos do diabo, somos filhos de Deus. Vamos nos mover por ele, vamos falar por ele, por aquilo que ele quer que nós falemos, e nós vamos ser enviados da parte de Deus e debaixo de uma autoridade espiritual. Quem é o arco que te puxa e que te lança? Coloque-se na aljava de alguém. Um guerreiro, quando vai pegar Cinturão da aljava, verdade. ele não escolhe por vistas, ele escolhe pelo tato, por aquela flecha que encaixa no momento. Quando ele coloca no arco, ele puxa para trás. Talvez você vai sentir que o teu pastor está te recuando, mas é quando ele está tensionando para te soltar. E o momento final é quando ele coloca você nos olhos dele e perto do coração. Você que é uma flecha, tem que estar na aljava, tem que estar no arco, tem que estar nos olhos do teu líder e tem que estar no coração dele. E aí ele vai te lançar e você vai atingir o alvo em cheio. A Bíblia fala que nós temos que ser flechas polidas, temos que ser polidas, temos que ser afiados. Porque você pode estar indo na direção certa, mas se não for afiada, você vai bater no alvo e vai cair. Salmo 127 fala que os filhos são como flechas, né? A gente está falando de paternidade, está falando de flechas. E aquele que se submete à sua paternidade é como uma flecha que é enviada para o seu destino. É isso. É isso. Deus, eu sugiro que vocês assistam essa live aqui umas 15 vezes. Eu vou terminar aqui e já vou assistir de novo, porque eu preciso anotar tudo que está escrito no nosso coração, né? Que foi dito. Tem que colocar no papel, porque a gente esquece rápido, né? E eu quero selar esse momento, em nome de Jesus, com a ceia. Eu não sei se você está preparado, apóstolo, mas eu já tinha avisado eles que a gente ia... Tenho água aqui. Amém. Glória a Deus. Eu vou deixar gravado, gente. Todo mundo tá com a ceia aí. Eu quero declarar, então, que nós vamos selar essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos selar esse momento com a ceia do Senhor. Que você possa discernir em nome de Jesus o corpo. Amém? Você entendeu claramente agora que quando você vai tomar ceia, é óbvio que você precisa confessar os seus pecados, mas a advertência de Jesus através de Paulo, né? Discernam o corpo, aonde você está inserido. E se você está adjunto, unido com as outras partes do corpo. A palavra fala isso da ceia e fala também da oferta. Quando você tem um problema com o teu irmão, deixa a oferta de lado, vá resolver. Porque você acumula maldição quando você faz isso. Quando há um juízo, né? Eu escrevi aqui, há uma diferença entre justiça e juízo. Nós vamos conversar provavelmente amanhã sobre a justiça de Deus. O juízo
é ação de julgar. Deus julga, Deus entende o que é certo, o que é errado. E você, quando você toma a ceia, ou você faz parte do corpo de Cristo em rebelia, em rebelião, quando você não concorda com aquilo que Deus escolheu, quando o líder escolheu, quando você tem uma tendência muito forte a se rebelar, que é um pecado de feitiçaria, como diz a palavra, Sim. né, você tem uma opinião diferente da de Deus, você está acumulando juízo e na verdade, já está julgado. Na pessoa que toma a ceia em juízo, ela já está julgada pela carne, a carne rasgada e o sangue do cordeiro. Por isso, este é um momento de autoanálise. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos agora consagrar esses elementos. Nós vamos tomar, em nome de Jesus, eu quero te liberar para você, para o seu secreto. Muitas vezes, amado, a gente faz secreto aqui, a gente libera fogo, faz oração, tem cura. Mas o secreto mais incrível é aquele onde, dentro de nós, é tudo revirado, tudo mexido, né? A gente tem cantado umas músicas por aí, fala que quando ele entra, ele muda tudo de lugar. Mas isso não pode ser apenas uma música cantada. Isso tem que ser verdade, porque quando o Pai, ele entra, essa casa é sua casa, nós deixamos. É mentira se você deixa essa casa para ele, mas não deixa ele mudar nada. Porque se ele entrar, ele vai mudar tudo de lugar. E secreto não é um lugar de você receber cura, oração de cura de profeta, de apóstolo só. É um lugar aonde você vai se relacionar com o Pai, você vai ver como Jesus é e ser igual a ele e fazer o que o Espírito Santo faz. E se tem alguma coisa para mudar aí hoje, se essa palavra falar com você, você vai selar ela com a ceia agora, porque nós vamos consagrar. Você vai entrar, você sozinho com o Pai no secreto, e você vai confessar aquilo que você identificou que precisa ser confessado. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora consagrar esses elementos. Desde o plantio da semente até aqui, nós quebramos a consagração antiga, manuseamento. Mas nesse momento, nós declaramos que este é o teu corpo e este é o teu sangue. A palavra diz que nós deveríamos fazer isso todas as vezes que nos encontrássemos, porque essa é a carne rasgada de Jesus. A tua palavra fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados, a cura no corpo, na alma, no espírito. A palavra de Deus diz claramente: santifiquem-se para a volta do Senhor no corpo, na alma e no espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, que haja restauração. E consagramos o suco de uva também, porque é uma nova aliança através do sangue do Cordeiro que nos cobre as nossas vulnerabilidades, limpa o nosso sangue, limpa, em nome de Jesus, o nosso pecado confessado. Em nome de Jesus, nós vamos tomar agora, lembrando daquele que se deu por nós, em nome de Jesus, fazendo uma aliança de unidade. Amém? Vamos comer o pão. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos o sangue do Cordeiro agora. E que sejamos agora selados. Essa palavra seja selada pelo teu sangue, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai. A parábola do semeador diz que existem terrenos diferentes e que alguns terrenos a palavra é roubada, a semente é roubada. Nesse momento eu quero pedir e orar. Todos que ouviram essa palavra, Senhor, chegou a bater mais de 300 pessoas. Alguém pegou alguma coisa. Se você não aceitou Jesus ainda como o suficiente salvador da sua vida, eu sugiro agora que você ore da seguinte forma. Se você quer voltar para Jesus, se você quer fazer uma nova aliança com Jesus, se você quer se reconciliar com Jesus, ou você nunca fez isso, você fala agora: Senhor, eu te aceito como único e suficiente salvador da minha vida. Declara isso, porque o Senhor vai te salvar agora, vai salvar a sua casa. Né? Quando um pecador se arrepende, há uma promessa. Declara que, fala: Senhor, escreve meu nome no livro da vida e eu recebo a salvação em Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz. Declara: eu confesso os meus pecados, eu sou pecador, mas o sangue do Cordeiro me cobre. Começa a declarar isso.
E eu declaro, Deus está me dizendo que hoje tem aliança nova. Tem gente que estava com a aliança quebrada. Tem gente que estava completamente quebrado diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu estou te abençoando para que essa palavra seja agora não roubada, mas ela prospere a 100 por 1 dentro do teu coração, que ela seja coberta com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. O Senhor preparou nessa madrugada um banquete espiritual. Amém. Amém? Um banquete onde nosso espírito foi fortalecido por uma palavra que veio direto do céu. Enquanto o apóstolo falava, eu estava dando risada, porque eu via como se fosse um baú aberto. E só saíam diamantes preciosos e moedas de ouro, iam sendo jogados sobre nós. Eram preciosidades do céu, talentos, dons foram colocados em nome de Jesus. Eu quero declarar agora a ativação dessa palavra sobre a sua vida, amém? Todos que estão ouvindo aí sejam ativados debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Que o teu cinturão da verdade seja ativado. Que toda mentira que você viveu até hoje seja tirada. Toda máscara, toda maquiagem, todo adereço que te deixa uma pessoa na inverdade. Você que está dentro da atmosfera, você que está dentro do ciclo da mentira, eu declaro em nome de Jesus que hoje o Senhor libera águias e anjos para te tirar da atmosfera da mentira. Porque há perdão para o quebrantado, para o contrito. E eu declaro que a mensagem dessa live é nada mais, nada menos que arrependam-se. Voltem para a mensagem pura e simples do Evangelho. Chega de coach, chega de psicologia. Chega do jeito humano de fazer. Deus está falando. Chega do jeito humano de fazer as coisas. Os homens só têm pecado. Os homens não têm nada para te oferecer. Mas no secreto, o Espírito Santo, o Filho e o Abba têm uma comida verdadeira para te dar. Sim. Em nome de Jesus, chega de psicologia cristã, gospel. Em nome de Jesus, eu declaro que hoje, nesse secreto, é gerado em você arrependimento genuíno, porque psicologia só gera uma falsa paz, que daqui lá na frente vai ter uma conta muito cara para ser paga. E eu falo como profeta do Senhor, se você está ouvindo psicologia evangélica e gospel para afogar suas mágoas, você está indo para o inferno junto com aquele que está pregando. E em nome de Jesus, o evangelho puro e simples é esse: arrependam-se. E não existe nada diferente disso que possa salvar alguém. É arrependimento puro e genuíno. Se você está com a sua casa quebrada, se você está separado do seu marido, se está dormindo em outro quarto, se você não conversa com seu pai, com a sua mãe, tira a sua máscara, que você chega na igreja de bonzinho e vá para o secreto agora e chora diante do Senhor, porque Ele pode mudar a sentença. O Senhor pode mudar a sentença que está sobre a sua casa. A palavra é arrependam-se, arrependimento genuíno. E hoje ninguém vai orar por cura nessa live. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo: arrependam-se, coloquem a cara no pó. Há uma unção de arrependimento vindo sobre vocês, em nome de Jesus. E o Senhor diz: o evangelho puro e simples. Voltem. Arrependimento genuíno. Quebrantem-se. Se você odeia o teu irmão, você é assassino. Você está matando. E a palavra fala que o homicida, aquele que derrama sangue, aquele que fala mal do seu irmão, é abominável. Aquele que levanta falso testemunho do seu irmão é abominável. Os abomináveis vão para o lago de fogo, que é o lugar mais fundo, mais tenebroso, mas não existe galardão pior, ao contrário, que é o lago de fogo. E a palavra de Deus diz em Apocalipse 21, os abomináveis vão para esse lugar. O abominável é aquele que fala mal do seu irmão. Se você não consegue, se você chega na igreja e tem que passar do outro lado quando o irmão passa, você está sendo abominável diante de Deus. E tem que haver conserto hoje. Você pode entrar no secreto. Primeiro arruma com Deus. E amanhã você, no primeiro horário, vai ligar para sua irmã e vai consertar. Vai ligar para sua mãe, para o seu pai, ou vai se reunir com eles e vai consertar. Porque se Jesus voltar e você tiver desse jeito, você vai para o inferno. E esta é a palavra profética do evangelho puro e simples. Arrependam-se, consertem a sua casa.
Conserte a sua casa. Você quer ir para a nação? Você recebeu uma palavra aí que você vai subir no avião para a nação? Deus não vai deixar enquanto você não consertar a sua casa. E a casa fala primeiro pai, mãe, filhos, cônjuge, e fala do seu ministério, fala do teu pastor, fala do teu apóstolo, fala do seu líder. A palavra de Deus fala, em nome de Jesus, arrependam-se, tira essa máscara de bonzinho. Sabe por quê? Você é de verdade aquilo que você é no secreto. E se você não for humilde no secreto, o Senhor não vai te honrar lá naquele avião que ele falou que você ia subir. Porque ele profetizou, ele tem um destino profético para você, para isso. Mas você precisa se humilhar. Em nome de Jesus. Eu te abençoo para que esta palavra seja em nome de Jesus como um fogo no teu coração, para que você tenha em nome de Jesus atitude. Amém? Nós temos mais 2 minutos só e eu não vou ter outra live. Em nome de Jesus, vai dar 4 horas da manhã e você vai entrar no secreto agora, em nome de Jesus. Ê, caparabachuri. Bom demais. Amém, apóstolo? Quer abençoar para a gente terminar? A gente tem 1 minuto e 30 que vai fechar aqui. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. É muito, muito bom estar com vocês. E tudo que você falou fechou de uma forma poderosa, arrependimento. E interessante que Deus não pode aceitar nada que nós podemos fazer sem antes aceitar quem somos. Ele falou que se agradou de Abel e da sua oferta, e desagradou de Caim e da sua oferta. O que fazemos é posterior a quem somos. Deus primeiro precisa aceitar quem somos para depois aceitar o que nós vamos fazer. Se você não é quem Deus procura, você não adianta o que você faz. Deus não procura adoração, Deus procura verdadeiros adoradores. Se você não é quem Deus procura, não adianta você adorar. Então, Senhor, eu quero orar nessa noite, nessa 40 segundos. E quero pedir, Senhor, que o teu poder, o teu Espírito Santo possa transformarmos de dentro para fora. Aleluia. Para que possamos ser quem o Senhor nos procura. Não queremos cair no engano de oferecer algo para o Senhor, sem antes o Senhor se agradar de quem somos. Aleluia. Amém. Senhor, que a graça, a paz do Senhor repose em nome de Jesus sobre todos nós. Amém? Amém. Que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês e que vocês tenham agora a chave do secreto. Entrem, feche a porta e converse com o Eterno. Eu te abençoo para que você tenha o melhor secreto da sua vida, em nome de Jesus. E até amanhã, às 2, falando sobre o juízo e a justiça de Deus, em nome de Jesus. Tchau, Deus abençoe. Apóstolo, te amo, viu? Tchau, tchau. Beijo para todos.